Ele que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos sofridos. Ele é alfa, ômega, início, fim. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta o máximo a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre acontecer quando você acreditar. A esperança
Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Mas quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração mudou, eu não trocou, me neto fui o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que eu fiz. A minha escolha é ter com cinzas ao vento, mesmo se vão. Eu abandonarei os fatos que carreguei, vou prosseguir. Não volto atrás, agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido está o caminho, encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, eu não trocou, liberto fui o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Perdeu mais um livre sou, livre sou, livre sou. Inferno perdeu mais um livre sou, livre sou, livre sou. Inferno perdeu mais um livre sou, livre sou, livre sou. Inferno perdeu mais um livre sou, Boa noite, igreja, graça e paz. Você que vai ofertar e vai dizimar nessa noite, queria que os irmãos que puderem colocar sobre seus pés para nós orar. Eu espero, irmãos, que de uma forma bem didática, né, e simples, nós tenhamos entendido qual é o verdadeiro significado da nossa Páscoa. Amém? Que esse aprendizado não se limite a essa noite. Não se limite ao que em algumas horas eu preguei, mas que isso perdure como significado para você, que você saiba a todo tempo, toda vez que você abrir a sua boca para dizer o nome de Deus, que não seja em vão, irmãos, mas que tenha verdadeiramente um propósito, não entendido a partir das suas experiências,
mas entendido a partir daquilo que Deus diz sobre Ele mesmo. Sabe, que amanhã você continue lembrando do quanto custou o sacrifício na cruz do Calvário, do quanto custou a sua liberdade. E hoje você pode vivê-la de maneira plena. Amém? Foi uma celebração simples, mas feita com todo carinho, porque o que Deus quis do povo em Israel não era, assim como o salmista diz no Salmo 51, Deus não se agrada nos sacrifícios de touros e manadas de touros. O que agrada ao Senhor, o verdadeiro sacrifício que agrada ao Senhor, é um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Mas toda essa celebração, todo esse simbolismo, serve para que nós aprendamos de uma maneira didática o significado de cada elemento que o Senhor Jesus nos trouxe. Amém? Amém? Então, mais uma vez, vamos ouvir o coral e daí encerrar. Se Jesus apenas morresse, a nossa fé deixaria. Sem a ressurreição, o cristianismo seria anatimorfo, porque uma fé viva não sobrevive ao Salvador. Mas Jesus deixou claro que morreria e ressuscitaria. Ao afirmar que assim como Jonas ficou 3 dias na barriga de um peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias no coração da terra.
de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. Ressurreição são um enredo de salvação primoroso, mas ainda não é o Evangelho. A boa notícia tem um final mais grandioso e glorioso. O retorno de Jesus, o seu reino final, novos céus e nova terra. O rei que foi visto usando uma coroa de espinho se casará com a sua noiva e reinará usando muitas coroas. Possui um nome mais excelente e só ele conhece ninguém. Está vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Ele regerá as nações com seu cetro de fé e finalmente subjugará todos os reis da terra. Ele decretará o fim do inimigo de nossa alma e fará tudo novo. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu noivo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus, que está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem choro, nem aflição, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aleluia. Amém. Aplauda ao Senhor. E fique nos seus pés. Vamos colocar de pé. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Aleluia. Amém. Fique de pé. Tudo que nós fizemos aqui foi pelo nosso Deus. Amém. Então, que a graça